O Late Night IT, impacto da tecnologia no desporto, tem o apoio da PayBird, soluções de pagamento personalizadas para empresas visionárias. Bem-vindos a mais um Late Night IT by PayBird, o espaço onde falamos do futuro do desporto e a verdade é que o futuro já começou. Eu sou o Nuno Azevedo Cardoso e hoje vamos tentar perceber um pouco melhor como dados, algoritmos, sensores e inteligência artificial estão a reconfigurar os limites da performance humana. A tecnologia já não está só nos bastidores, está no treino, na recuperação e na prevenção de lesões. E até na forma como um atleta se conhece a si próprio. No episódio de hoje, Biotech Sport, a nova era da performance humana, vamos mergulhar no papel da tecnologia nos bastidores dos treinos, dos bastidores da competição e até na prevenção de lesões. Para esta conversa, temos 3 convidados que vivem o desporto a partir de ângulos diferentes, mas todos com um pé no futuro. Filipe Esteves é simultaneamente CEO da HP2 e Head da Futebol ISM. Na HP2, um grupo internacional de consultoria tecnológica, gera operações e impulsiona a inovação em diversas áreas, com foco na transformação digital. Já na Futebol ISM, dirige o desenvolvimento de soluções integradas que permitem recolher, analisar e utilizar dados de forma estratégica para melhorar decisões técnicas, potenciar talento e maximizar resultados desportivos. É reconhecido como um dos maiores impulsionadores da tecnologia aplicada ao futebol em Portugal. Filipe Esteves representa uma nova geração de líderes que acredita que o futuro do desporto se constrói com base em ciência e visão de longo prazo. Tiago Rodrigues é um ex-jogador do Sporting Clube de Portugal e internacional pelas seleções jovens de Portugal, que, após retirar-se precocemente aos 22 anos, enveredou pela uma carreira de treinador e análise de dados. Nascido em Évora, em 2000, ingressou na formação do Sporting aos 15 anos, fazendo toda a sua caminhada até aos séniores, representando igualmente a seleção portuguesa nos escalões de sub-15, sub-17, sub-19 e sub-20. Após encerrar a carreira de jogador, tornou-se treinador adjunto nas camadas jovens do Sporting e iniciou uma formação académica dedicada à tecnologia aplicada ao desporto. Está a completar um mestrado em Gestão de Informação, Business Intelligence, na nova IMS, depois de uma pós-graduação em Tecnologia, Análise de Dados no Desporto, e é profundamente interessado em Ciência e Tecnologia. O Tiago foca-se atualmente em Data Science e Analytics, explorando como as análises orientadas por dados podem moldar a inovação e a tomada de decisões no desporto. E, finalmente, João Pereira é um atleta olímpico e um dos nomes mais destacados do triatlo português. Em 2009 conquistou o 3º lugar no Campeonato do Mundo Sub-23 e em 2014 foi reconhecido pela ITU como a revelação da temporada. Após terminar o ano no top 5 mundial, representou Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, onde alcançou o notável 5º lugar, tendo também sido campeão europeu nas distâncias de sprint e olímpica. Com mais de 120 provas internacionais, o João alia a sua experiência como atleta de alta competição à paixão pela performance, do treino e pelo desenvolvimento humano. Fora do circuito competitivo, é criador do projeto A Pulso, um serviço de assessoria desportiva, de bem-estar e uma ciência de treino e transformação pessoal. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pela vossa presença e, antes de mais, parabéns aos atletas, que é algo que nos traz aqui. Se não fossem vocês, não tínhamos, enfim, esta coisa que nos entusiasma a todos como ao desporto. Vou começar pelo Filipe, que está aqui ao meu lado direito, e perguntar-lhe, explica-me, aliás, gostava de saber como é que uma empresa que nasce num apartamento emprega agora 8.000 pessoas e quer faturar 1 bilhão de euros, não é? Essa empresa que começou originalmente num pequeno apartamento em Lisboa, na Rua Tomás Ribeiro, envolvidos 20 anos, de muito trabalho depois, em 14 países na Europa, mais de 8.000 funcionários. Foi um caminho, e está a ser um caminho longo, duro, mas sempre na aposta de crescimento, na aposta de nós queremos chegar mais longe, a áreas diferentes. Foi assim que nasceu o futebol, como consultora tecnológica. Nem para todos nós o desporto é o nosso grande amor, ou o futebol em si, mas calhou no nosso caminho, e foi aí que enverdámos nessa nova área tecnológica dedicada ao desporto. O futebol foi o inicial, hoje em dia temos outras aplicações do desporto, não é só futebol, mas também revela aquilo que foi o nosso caminho, a nossa maturidade a nível tecnológico e para podermos trazer uma mais-valia aos clubes, porque assim, não ensinamos nada a ninguém, nós ajudamos os clubes a tomar decisões. Muito bem, Filipe, parabéns, mais uma vez.
E a minha primeira pergunta para ti, eu gostava de saber que, enfim, hoje recolhem-se dados em praticamente todos os momentos do treino e do jogo e da competição. Que tipo de dados é que estão a ser recolhidos e com que objetivos é que o software transforma esta imensidão de dados em insights trabalháveis, acionáveis para atletas e treinadores? Nós temos, hoje em dia, no futebol, a recolha de dados é feita para com dois grandes objetivos. Um é o mais fácil e é o mais visível, é o recolho de dados em competição, que é para a área especialmente para a área de scouting. É para o mercado do futebol. Okay? Para aquilo que os jogadores desempenham nos jogos, o número de passos, o número de remates, isto vai muito mais em detalhe, não é só aquelas estatísticas que as pessoas veem quando estão a ver um jogo em direto, e que hoje em dia até o próprio adepto consegue ter uma aplicação e acesso a essa informação. E depois está toda a recolha de dados em treinos, como estamos a falar, se 95% dos dados são recolhidos, são dados de índice físico. O que é que o jogador, que áreas é que o jogador percorreu, os batimentos cardíacos, correu o desempenho físico do mesmo, distâncias percorridas, velocidades em sprint, é muito mais na área física o recolha de dados em treino. Obviamente que, e nós usamos, ou trabalhamos com empresas parceiras, como vocês, muitas pessoas que seguem futebol, veem os jogadores quando tiram as camisolas, têm aqueles coletes vestidos, é com esses devices que os recolhem, ou os dados em treino, ou os dados em competição, nós aí trabalhamos esses dados. Esses dados só por si valem no momento. O que nós fazemos é agregar esses dados com toda uma panóplia de informações que os clubes têm ao seu dispor. Tiago, a tecnologia tem potencial para reduzir desigualdades ou acentuá-las ainda mais? É uma pergunta interessante e se calhar à primeira vista, ao primeiro pensamento, que o que nós pensamos é que com tecnologia, olhando para aqueles que têm mais poder e menos poder no mundo esportivo, se calhar esta diferença pode-se acentuar. Mas acho que é importante olhar para as coisas com calma, com muito cuidado. A tecnologia por si só é um instrumento, é muito interessante, o desporto precisa desta tecnologia, mas a forma como nós utilizamos esta tecnologia é que vai diferenciar e é que vai dizer se este gap vai ou não aumentar. É importante olhar para isso assim. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, se eu não tiver profissionais a saber trabalhar com esta tecnologia da forma correta, eu se calhar não vou estar a fazer um bom trabalho. Posso ter uma tecnologia menos eficiente, mas se eu souber muito sobre aquela tecnologia, tiver bons profissionais que percebam o que é que podem fazer com ela, então eu se calhar vou ter resultados muito positivos. Então vai ser sempre aqui um bocadinho um equilíbrio entre perceber a tecnologia que se tem, os profissionais que se têm e o que é que se pode fazer com esta tecnologia. E achas que essa tecnologia toda está acessível apenas aos clubes mais ricos? Ou já, enfim, toda a gente utiliza isso, até nos escalões inferiores? Que eu sei que treinas os... Principalmente no futebol, falando aqui mais da minha modalidade, a tecnologia começa aos poucos a estar disponível para todos. Depois, lá está, depende muito. Há aqui dois fatores muito importantes quando falamos em tecnologia e quando queremos olhar para o panorama daquilo que se passa desde o topo até escalões mais inferiores ou até mesmo a formação, que é a tecnologia tem um custo, tem um valor. Clubes com capacidade financeira superior vão estar mais aptos a conseguir tecnologia de ponta que também custa um valor superior, comparativamente àqueles clubes que têm um menor poderio económico e, naturalmente, a tecnologia ao seu dispor vai ter que ser também de um valor inferior. E depois temos também que olhar para aquilo que é o profissional que lida com essa tecnologia. E com a análise, não é? Exatamente. Cada vez mais vimos clubes de topo como profissionais formados para saber trabalhar com aquelas tecnologias e claramente este profissional, aquilo que acontece é que também recebe o seu dinheiro ao final do mês. Portanto, estamos a falar daqui de uma folha salarial extra. Clubes de topo têm essa capacidade de colocar mais uma, duas, três pessoas e conseguir lidar com esta folha salarial. Clubes de dimensão inferior, isto não acontece. Uma pessoa faz duas ou três coisas ao mesmo tempo. João, tu, enfim, na tua carreira extensa e, enfim, muito exigente, já deves ter passado por imensas situações destas, onde tiveste que, enfim, passar ou usar alguns devices para tirar dados do teu. Consegues-me partilhar um exemplo concreto onde o uso desta tecnologia, seja um wearable, uma app, um software, seja o que for, te ajudou efetivamente a melhorar e que fez a diferença na tua performance? Nós trabalhamos muito dentro do desporto de endurance, especialmente no triatlo, muito com batimentos cardíacos,
inicialmente, numa fase inicial, estamos a falar de 2007, a seguir vieram os GPS, os relógios com GPS, foi uma revolução no treino, porque os batimentos cardíacos, estamos com uma grande carga de treino, os batimentos cardíacos automaticamente são mais baixos. E então isso veio muito revolucionar, porque o ritmo é mais certo sempre. Associado a isso, depois vieram os medidores de potência no sapato, na bicicleta, e vieram novamente revolucionar o desporto. Para além disso, também começaram a aparecer as aplicações integradas no treino, onde recolhem estes dados todos e com uma facilidade muito simples, que nós treinamos muito, ou seja, como é um desporto individual, treinamos muito também com o treinador, que consegue logo conseguir analisar, ou seja, nós dormimos, acordamos, o treinador percebeu logo se nós dormimos as horas suficientes, se o sono foi efetivo ou se não foi. A partir daqui o plano de treino também é logo mais dinâmico, não temos de estar diariamente com o treinador, conseguimos ajustar o plano de uma forma muito dinâmica, ajustada às potências. Agora, tem de sempre ter algum cuidado com esta análise de dados, porque muita informação depois também condiciona muito e em Portugal e dentro do triatlo, que é uma modalidade amadora, temos de ter um pouco de atenção que se tentamos conciliar todas as variáveis, depois ficamos aqui num mundo que também nos começa a limitar um pouco a progressão e então também é preciso conseguirmos conhecer o nosso corpo e quando estamos em competição, como é uma prova individual e temos atletas adversários ao nosso lado, acaba por ser muito importante depois conseguirmos associar tudo o que fizemos em treino para a nossa percepção do que é que representa cada sensação. Consegues-me dar um exemplo aquele dia em que tu percebeste se não tivesse aquele relógio ou aquele colete irias ter uma performance pior? Ou por teres aquele colete ou aquele relógio, ou seja o que for, melhoraste e conseguiste? Por exemplo, nós temos uma prova que acontece sempre no início do ano, a São Silvestre de Lisboa, é uma boa prova. Nós estamos muito em fase de pré-época e então estamos com uma carga de treino ainda reduzida, o que nos possibilita conseguirmos andar numa fase inicial da competição muito rápido. E neste caso específico, o relógio associado à velocidade e aos nossos batimentos cardíacos é uma ferramenta muito boa para conseguir percebermos se numa fase inicial da prova estamos dentro das nossas capacidades ou vamos chegar ao 7º, 8º quilómetro e vamos ter uma quebra. Então aí é um caso específico que acaba por ajudar. Filipe, inteligência artificial e machine learning. Estas dois conceitos, o que é que papel têm na análise da performance esportiva? Eu começo bem a inteligência artificial, até porque é algo que está na boca de toda a gente, mas ligado à tecnologia ou pretendem saber mais aqueles que não são. Eu diria que o papel da inteligência artificial pode ter um impacto imediato no futebol, nas empresas que disponibilizam informação aos clubes de futebol, não diria tanto no clube em si, que é especialmente na área de scouting, ou seja, eu quero procurar um defesa esquerdo que tenha X metros de altura, que me consiga correr X km por jogo, que me consiga fazer 75% de passos, 50% de cruzamentos, que seja louro, que calce o 42 e que tenha 1,73 m de altura, pronto. E a inteligência artificial vai ajudar, porque estamos a falar de um aglomerador de informação que muito rapidamente consegue-me fazer isto em vez de eu ter 3 pessoas para me responder a isto e mesmo assim não conseguem combinar estas variáveis todas. Isso é uma aplicação, até diria, fácil de fazer hoje em dia, mas isso depende das empresas que, na prática, disponibilizam essa estatística, e são muitas, aos clubes de futebol, especialmente para a área de scouting. O machine learning aqui é um sonho que nós já seguimos há já alguns anos, que estamos a ver que tem a ver com os modelos preditivos, ou seja, eu diria que é onde está, é o pote de ouro no fim do arco-íris. Já trabalhamos neste conceito com o Sevilha, que é um dos nossos maiores clientes, já há alguns anos, e para isto eu preciso de anos de dados, preciso de épocas e épocas e épocas de vários planteios, que é nós analisarmos, isto pegando na formação, analisarmos desde a evolução dos jogadores durante várias épocas, em todos os escalões, okay? Desde a evolução física dos mesmos, da evolução a nível psicológico, da tipologia e da quantidade de lesões que eles tiveram e eu conseguir aos 12, 13 anos dizer assim, este jogador vai se tornar profissional ou não. Isto é aquilo que para quem trabalha nestes modelos preditivos no futebol, e é o nosso caso, é conseguirmos fazer isto. Agora, para eu conseguir, não é ensinar a máquina, mas para a máquina me conseguir dizer a mim, com base em estatística, de milhares de sessões de treino, de centenas de atletas com vários anos, dizer-me que a probabilidade daquele jogador ter uma lesão a este nível
nesta faixa etária, porque devido a esta carga de treino elevada, pode comprometer a carreira do jogador. Isto sim pode valer a um clube. É perigoso, ao mesmo perigoso, tempo, sim. é muito perigoso. É perigoso. Mas isto é o que os clubes E muita querem. responsabilidade. Estamos a falar de clubes com uma grande metodologia e estratégia de treino e que levam muito a sério toda esta questão da formação. Que é, as pessoas seguem muito o futebol, seguem muito os plantéis séniores, nós trabalhamos muito também a nível da formação, que até diria que é aquilo que é mais enriquecedor para nós, para quem trabalha na tecnologia, porque podemos trabalhar com os clubes efetivamente naquilo que é a melhoria do atleta. É uma coisa que, por exemplo, fazem muito, e nós conhecemos a realidade do Central de Rendimento aqui do Jamor, e que nem em todos os clubes de futebol nós vemos isto. Na realidade, os clubes de futebol os jogadores chegam, treinam, vão-se embora e no dia a seguir há mais um treino e no final da semana há um jogo. E que se nós formos a ver, nós formos a analisar, ou se fizesse um vídeo sobre a vida de um atleta olímpico, ou o dia-a-dia de um atleta olímpico, não tem nada a ver com o dia-a-dia, diz que as suas coisas boas e coisas menos boas, mas não tem nada a ver com um atleta de futebol. E isto nós conseguimos entender estas realidades e já temos hoje em dia melhorias no nosso sistema para de futebol que vieram de metodologia de treino de atletas olímpicos no Central de Rendimento de Jamor. Também já trouxemos ao contrário, trouxemos áreas, algo que conseguimos implementar no futebol e trazer para o Jamor. Tiago, ainda assim, alguns treinadores ainda valorizam muito a intuição e a experiência. Sem dúvida. Eu pessoalmente, no meu caso, eu considero que os dados permitem-nos sair aqui do campo do achismo. Porque um dado à partida vai ser uma coisa objetiva e concreta. Eu gosto de olhar para os dados e a partir deles conseguir tomar uma decisão. Mas na realidade isso não acontece sempre. Temos muitos treinadores em que isso não acontece, treinadores mais novos, mais velhos. É uma realidade nova. Há muitos treinadores que têm dificuldade em perceber isso, que o futebol está a mudar e que os dados vieram para ficar no futebol. Agora cabe também às pessoas que trabalham com os dados tentar, no fundo, mudar estas mentalidades, ou seja, chegar com dados concretos, com coisas objetivas que ajudem os treinadores a perceber, ok, efetivamente aqueles dados estão a ser úteis para alguma coisa. Ou seja, procurar, se calhar o treinador tem um certo tipo de dúvidas, o treinador até pode não ir ter com esta equipa de dados ou com quem trabalha com as ferramentas, então, mas se nós sabemos que o treinador tem esta dúvida e é um pouco reticente aos dados, vamos tentar nós... a cultura do clube pode influenciar, facilitar ou dificultar essa adaptação ou essa assunção que os dados são algo que vieram para ficar? Eu acho que aqui a cultura do clube é a base de tudo. Se nós tivermos um clube que olhe para os dados e que considere que os dados são algo positivo que deve ser implementado e que tome essa medida e essa decisão, eu acho que vai facilitar muito a implementação desse tipo de projetos. Claramente, um clube que não tenha esta consideração ou que deixe um bocadinho aqui um pano meio aberto, ou seja, não toma uma decisão, claramente vai dificultar aquilo que é, no fundo, a aceitação destas tecnologias. Eu não tenho dúvidas relativamente a isso. Certo. Eu também concordo. Acho que enfim, talvez os treinadores mais novos como tu tenham mais facilidade em fazer estas adoções destes dados e que clubes mais modernos e talvez com mais tecnologia e com mais acesso à tecnologia aceitem mais estas novas tendências. João, alguma vez evitaste uma lesão ou adaptaste o teu esforço com base em tecnologia? Ou seja, alguma vez a tecnologia te ajudou a prever que estavas em esforço ou por outro lado poderias continuar naquele Nós registro? treinamos muito por zonas, ou seja, fazemos testes da frição de zonas para conseguirmos perceber onde é que estamos a treinar e conseguirmos depois, quando estamos em prova, adaptar-nos ao ambiente competitivo. O próprio desporto ao longo dos anos evolui muito, ainda por cima quando envolve 3 modalidades. Há uns anos a natação era predominante, passado outro tempo os atletas adaptam-se, ou seja, começam a sentir que têm ali um índice de perda que é superior e começam a investir mais tempo nesse segmento. Com base nisso, a natação deixa de ter tanta preponderância, passa para os outros segmentos. Às tantas aqui, o conseguir
perceber depois em que momento é que estamos na competição, o que é que nos está a falhar para depois conseguirmos treinar de treino, chegamos aqui às zonas, às tarefas onde temos o treino específico de fazer e onde, dependendo que estamos com pouco VO2, que é quando estamos acima de ritmo de competição, ou quando estamos com uma capacidade aeróbia insuficiente para o que nós precisamos, depois associada à tecnologia de potenciómetro, de batimentos cardíacos, de ritmos, através de GPS, adaptamos todo o treino para conseguir melhorar nessa componente que estamos mais fraca. Pode acontecer, por vezes, que o próprio perfil do atleta vai variando ao longo do tempo e então o treino também vai sendo muito dinâmico, porque o próprio desporto acaba por sofrer muitas alterações, e o triatlo é um desporto muito moderno, e por ter três disciplinas, acontece muito que aparecem, por exemplo, atletas, por vezes, que vêm da natação, que foram atletas olímpicos, que vieram da natação ou que tiveram em preparações olímpicas para o atletismo e depois vêm para uma vertente de triatlo e então mexem o panorama mundial. E com estas mudanças é muito engraçado, e o triatlo, eu julgo que é das modalidades mais difíceis de prever o vencedor, porque efetivamente todo o cenário de prova mistura muito quando são 3 segmentos. E então é super importante o atleta conseguir se conhecer, analisar as zonas de treino e depois tentar trabalhar em função disso. Será verdade dizer então que utilizas a tecnologia para, não só para o treino, mas para a nutrição, para a recuperação, para o descanso? Sim, nós andamos sempre com a tecnologia muito linear a todas as áreas, para conseguir perceber o nosso débito calórico, o que é que estamos a ingerir durante a prova, o que é que podemos ingerir. Os próprios dispositivos de hoje em dia avisam-nos em termos de alimentação quando é que devemos comer, e então no desporto de endurance, no triatlo, tornámos-nos um pouco mais biomáquinas que tentamos às tantas conseguir interpretar dados que têm inclusive na recuperação. Inclusive muito na recuperação, quando falamos de tecnologias digitais, tecnologias de recuperação e depois também tecnologias médicas de recuperação de lesões. Efetivamente o desporto evoluiu muito. Antigamente as carreiras acabavam mais cedo, presentemente cada vez acabam mais tarde, e é muito 100% ao avanço tecnológico e ao conhecimento de deixar de ser achismos e tentar-se pegar em dados concretos para conseguirmos manusear. Filipe, vamos entrar aqui agora num outro tema, que é, enfim, um terreno mais sensível, que são os dados e o uso intensivo de dados e os desafios éticos que isso acarreta. Como é que se garante a privacidade, a segurança destes dados tão sensíveis e às vezes até clínicos de um atleta? Bom, a nível de segurança, podemos falar do futebol ISM, a nível de segurança, todos os dados são encriptados e estão seguros em alojamentos de cloud. A nível de privacidade, está garantido o mesmo sistema, até porque nós cumprimos todas as regras RGPD. A ética estou a separar a ética daquilo que é o RGPD, ou seja, outras normas que estejamos aqui regulatórias. Eu digo a ética até mais com dados clínicos. Lá está, o futebol é sempre uma área diferente daquilo que nós conhecemos da sociedade ou mesmo dos outros desportos. E eu faço ao contrário, deixo-vos aqui uma pergunta, que é, se eu tiver um jogador que quer agora negociar agora no mercado de transferências, começa agora em julho, okay? E o outro clube está interessado no jogador, quer adquirir o jogador, mas eu como vendedor quero dar o selo de qualidade do meu jogador e vou entregar ao clube que vai adquirir o passe o historial médico do meu jogador. É ético? Ou não? Mas depois há aqui a questão do consentimento do jogador. Mas imaginando que o jogador terias consente... que fazer ao contrário. Não, mas estamos a falar de departamento médico para também... Pode ser uma desvantagem. Correto, mas é um selo. Um clube pode ser visto como um selo de garantia. Certo. Da viabilidade física do jogador durante a época, durante as 2 épocas que ele lá esteve. E eu até conheço alguns casos que isso até se fez em Portugal, com transferências de jogadores em clubes em Portugal para a Europa, para grandes clubes, porque havia a necessidade, o clube pediu, e estamos a falar de transmissão de dados com o consentimento do jogador, ou do agente, seja o que for, mas partindo de pessoas que isso existiu, entre departamentos médicos, ou seja, entre equipes clínicas. Okay? Temos aqui a questão da legalidade ou da confidencialidade de garantia. Se é ético,
é um debate. Dava para falarmos e teríamos que aqui outro programa. Okay? Da mesma forma que estamos a falar, e quando estamos a falar de jovens, não é? Estamos a falar de jovens, e temos aqui um colega de painel que trabalha com jovens, até que ponto é que, e estamos a falar de jovens que não têm contratos de formação, não têm contratos profissionais, o clube tem os dados, utiliza os dados, obviamente que não os transmite a ninguém, nem passa a ninguém, mas esses dados vão evoluindo entre equipes técnicas e esses dados têm que ser transmitidos. A questão da ética está subjacente que há essa garantia por parte do clube que a utilização é para o bem do atleta, é para o bem do clube. E, para além de que todos estes dados são propriedade intelectual do clube. Não é? E eles não são transmitidos para fora, não saem dentro aliás, é uma das grandes preocupações dos clubes de futebol, é essa segurança dos dados, não é? Não se pode saber que tipo de lesão, e vê-se isso todos os dias, não é? Que tipo de lesão, o que é que o jogador fez ou não fez para estar assim, porque é que ele está sempre lesionado. Há razões para isso. E essas razões ficam dentro da esfera do clube. Por isso, a questão da ética aplica-se talvez no exemplo que eu te dei, e a questão da RGPD, isso está garantido hoje em dia nos sistemas como o nosso. Tiago, e ainda sobre este tema, estes dados, são recolhidos em tempo real, alguns deles, e em plena competição. Tu consegues-me dizer se consegues, passa a redundância, no momento alterar alguma tática, algum resultado, alguma decisão em tempo real? É um tema muito difícil. Porque temos que, primeiro aqui, olhando para o futebol, falamos de um desporto coletivo. Ou seja, à partida, estamos a implicar ou falar com um jogador, ou falar com 10 ou com 11, tirando aqui o guarda-redes. Se for um desporto individual, se calhar pode ser mais fácil, porque só estou a falar com uma pessoa. Depois também tem a ver muito com se é um desporto que tem paragens, se não tem paragens. O futebol tem uma coisa boa que é um intervalo. Eu ao intervalo consigo chegar, ver vídeo, tirar dados de GPS, consigo perceber outro tipo de nuances que se calhar num desporto como o ténis, por exemplo, em que tem menos paragens, há menos conversa com o treinador, pode ser mais complicado. Uma prova como o ciclismo, por exemplo, não tem paragens, mas existe comunicação. Também pode ser diferente. Se calhar, entre aspas, é mais fácil, por exemplo, controlar-se um ritmo, porque há informação contínua, o treinador está sempre a falar com o atleta. No caso do futebol é ligeiramente diferente. Nós temos um período muito interessante, que é o período do intervalo, que dá para transmitir muita coisa, e isso é sem dúvida uma vantagem muito grande, dentro do jogo, sem pausas, ou seja, falando de uma primeira parte ou de uma segunda parte. É muito mais complicado, até porque por vezes é difícil receber informação, em contextos mais profissionais recebe-se informação live, por exemplo, num estádio temos uma pessoa a ver o jogo de cima e está-nos a passar informações. No contexto de formação já não acontece tanto, pode acontecer, mas não acontece tanto, ou seja, também implica receber outro tipo de informações. Depois o que é que está mal? É um jogador, são 10 jogadores, é um bloco de jogadores, e depois é muito importante perceber que quando eu falo, por exemplo, vamos falar de futebol um bocadinho, eu falo do meu meio campo, que são 3 ou 4 jogadores, eu acho que está ali alguma coisa mal, eu passo informação aos 3, ok, mas então e se destes 3, 2 perceberem claramente aquilo que eu quero dizer e um não perceber? Se calhar aquilo não vai estar tão harmonioso como eu quero. Mas não consegues em tempo real ver se aquele médio tem níveis físicos já a chegar ao vermelho, ou se o outro, conforme umas métricas que lá puseste, atualmente não está a fazer aqueles sprints que tu queres, ou está fora daquela zona onde tu disseste que ele tem que atuar? Atualmente, principalmente... Em tempo real, a minha pergunta é em tempo real. A questão aqui mais para a parte física, claramente isso é possível hoje em dia através de GPS. Existem sistemas live de GPS, nós vimos antenas, muitas vezes, se prestarmos atenção, por exemplo, o estádio José de Alvalade, há antenas ao lado dos bancos, e o preparador físico, por exemplo, recebe no momento, no seu tablet, informações sobre o jogador. Portanto, se precisar de agir do ponto de vista físico, claramente, eu, tendo o histórico do jogador, consigo perceber. Do ponto de vista tático, pode ser mais complicado. Do ponto de vista tático, vai muito à câmara, são tecnologias diferentes, a câmara só por si, às vezes já vai, pelo menos no momento, já vai um bocadinho ao achismo. É possível não ir, mas aí já falamos de tecnologias já estamos completamente noutro nível, noutro tipo de equipas. Mas e tu achas que vamos lá chegar?
Acho que sim, vai evoluir claramente para isso. Mas depois a decisão vai ser sempre do treinador. Essa Claro. é a questão. E aí essa que é a beleza do futebol. Exato. João, e pegando nestas palavras e passando para o futuro, para 2030, quem diz 30 diz, enfim, num futuro não muito longínquo, mas é um horizonte a 5, 10 anos, como é que tu achas que vai ser o treino de um atleta como tu? Um atleta de elite, um atleta olímpico? A modalidade de triatlo é uma modalidade muito inovadora, está sempre a inovar muito em tipos de provas, em performance, e o Covid veio acelerar ainda mais isso, com a entrada das aplicações, como é o Zwift, que é a pioneira desse segmento, onde se pedala virtualmente. A partir daí começou-se a correr também virtualmente, ou seja, temos uma passadeira, mas temos um avatar que faz a nossa personagem, e então as provas tornaram-se, certos tipos de provas, que é o Super Tri, como se chama, mundialmente conhecido, com muitos patrocinadores, tornaram-se provas de arena. Nadamos numa piscina, pedalamos num rolo estático, numa bicicleta estática, todos juntos, e a corrida depois é numa passadeira, também lado a lado, mas com virtualmente cada um ao seu ritmo. Conseguimos sentir os vácuos, ou seja, quando se vai na roda de outro atleta sente-se mais, que se vai mais facilmente, conseguimos sentir as mudanças de piso, conseguimos sentir isso tudo. Eu não falo que seja futuro, eu falo que seja já presente, e novamente vai acelerar muito com o avanço da inteligência artificial, vai meter aqui uma velocidade 3 nisso, ou seja, estamos a caminhar para lá, já lá chegamos, mas no final do dia o que eu começo a sentir também através do projeto Apulso é que as pessoas procuram conexões e procuram relações humanas, então o papel do treinador, o papel do acompanhamento, o papel do técnico de ginásio, são tudo papéis imprescindíveis, porque é a mão humana e no final do dia não dá para deixar de existir. Então este avanço vai ter sempre aqui um background humano que vai ser fundamental. Sim, e nos traz a última pergunta, que é, como já é a tradição, é para todos, e eu gostava de ouvir a vossa resposta à mesma pergunta, que é, pegando nas tuas palavras, a tecnologia nunca vai substituir a intuição humana? Posso começar? Pode, deves. Antes pelo contrário, a tecnologia vai servir para ajudar a intuição a tomar uma decisão. Nunca vai a substituir. Ou, aliás, não deve, não é? Porque nós todos aqui, os três, falámos de tecnologia, falámos de índices físicos, falámos de treino, mas, por acaso, acho que nós falou, há uma questão há todo um mundo a nível psicológico e de motivação dos atletas. Não é? Agora e vemos agora novamente o outro Atlético Olímpico, Fernando Pimenta, que voltou a ganhar o Campeonato da Europa. Quer dizer, fala-se muito do Cristiano Ronaldo. O que é que difere o Cristiano Ronaldo? Pode ser um jogador com muito talento, mas há uma energia, uma motivação naquele homem diferente da maior parte dos jogadores de futebol. Bom, a mesma coisa para o Fernando Pimenta e outros atletas, nós vamos a ver. Há todo um mundo à parte da parte física que tem a ver que se eu hoje quero ganhar e amanhã vou continuar a ganhar e amanhã vou continuar a ganhar, e não há nenhuma tecnologia que me vai dar isto na vida. Por isso, essa intuição vai sempre ficar presente, mesmo para o bem de nós todos. Concordas, Tiago? Claramente, a tecnologia veio para ajudar, seja o treinador, o atleta, o nutricionista, o preparador físico, seja quem for, a tecnologia vem para ajudar. A tecnologia dá-nos uma coisa que são dados. Os dados utilizados da melhor forma são ouro, são o ouro da sociedade atual. Acredito que isto vai evoluir muito para termos cada vez mais dados. Os dados que temos hoje eram impensáveis há 10 anos atrás, e o desporto vai continuar a evoluir neste sentido, ter os dados a apoiar a tomada de decisão. João, imagino que... Foi tudo dito. Basicamente, sinto que cada vez, ao longo dos anos, fomos integrando mais dados, fomos adaptando mais, mas passando a um exemplo específico, nós, por exemplo, no ciclismo, utilizamos a potência e então guiamos-nos muito pela potência da força que conseguimos meter nos pedais e com isso conseguimos a nossa deslocação. Mas às tantas, se nós nos focarmos muito na potência que vamos a fazer, perdemos a nossa aerodinâmica, porque se estivermos mais esticados em cima da bicicleta, conseguimos fazer força. E então os dados aqui até acabam por atrapalhar. Já se começou a evoluir novamente, já tentamos ver aqui, em vez de ser a potência, tentamos ver o nosso índice de arrasto que nós estamos a fazer em cima da bicicleta. Então passamos aqui para a tecnologia, para a parte da aerodinâmica. E há de chegar a uma conclusão que aqui
a potência associada à aerodinâmica vai ter outra variável qualquer que ainda dá para trabalhar e vamos aprofundar mais outra área da tecnologia. Mas às tantas a sensibilidade humana enquanto prova, enquanto onde é que está o nosso limite e conseguirmos quebrar essa barreira, é só a mente humana que faz isso e faz esses atletas fora de série, como Cristiano Fernandes, deste mundo, conseguirem chegar sempre mais longe. Obrigado a todos. Foi um gosto falar com vocês e saber, enfim, que vocês têm este conhecimento acerca da tecnologia, mas que nunca vão deixar de ser as pessoas que fazem o futuro do desporto. Obrigado a todos. Este foi mais um episódio do Late Night IT by PayBird, onde ficámos a saber que a performance humana já não se mede só em segundos, metros ou batimentos cardíacos, mede-se em dados, algoritmos e outras decisões inteligentes. Obrigado ao Filipe Esteves, ao Tiago Rodrigues e ao João Pereira por esta conversa estimulante e por mostrarem que o desporto do amanhã começa hoje, no treino, ou no chip, ou na cabeça. Se gostaram, deixem um comentário, partilhem o episódio e sigam-nos em digitalinsight.pt, no YouTube em @digital.inside e em sap.pt. Voltamos em breve com mais uma emissão onde a tecnologia continua a correr connosco até à meta. Boa noite.